A moradia é um problema da sociedade brasileira desde muito tempo. Cerca de 215 mil pessoas no Brasil vivem em situação de rua, ou seja, moram embaixo das pontes, dos viadutos, das marquises, sem condições mínimas de proteção. 27% da população brasileira vive de aluguel. Portanto, a falta de moradia pode ser considerada como um problema social. Existem movimentos, como por exemplo, o movimento dos trabalhadores sem teto, estão se organizando para exigir do poder público condições dignas de moradia, a preço justo. Afinal de contas, morar, ser protegidos por um teto é um direito universal do ser humano, garantido pela Constituição brasileira e garantido pelos direitos humanos. No final do século XIX, aqui no Brasil, foi surgindo um tipo de moradia popular e precária, denominada cortiços. O que eram os cortiços? Os casarões abandonados eram alugados, divididos em cômodos, e esses cômodos sublocados para pessoas ou famílias inteiras. Ou também eram casinhas de um cômodo ou dois que eram alugadas por famílias inteiras. O livro que eu vou apresentar para você hoje se passa nesse tipo de moradia. É um clássico da literatura brasileira, traz a reflexão sobre o papel da moradia na vida das pessoas. Olá, sou Cristiane Azevedo e apresento para você um clássico, O Cortiço, de Aloísio Azevedo. Aloísio Azevedo nasceu no Maranhão. Seus pais eram portugueses. Apesar de não ser de uma família abastada, Aloísio teve chance de entrar em contato com a literatura e a arte. Passou boa parte da sua juventude no Rio de Janeiro, na capital do Império, e pôde viver da sua literatura. Ele é considerado um dos fundadores do naturalismo brasileiro. Ele é autor de O Mulato, Casa de Pensão, O Cortiço, entre outras obras. Junto com seu irmão Arthur Azevedo, ele também escreveu e encenou inúmeras peças de teatro. Ocupou uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, porém abandonou a literatura para assumir a vida diplomática. Morreu em Buenos Aires aos 57 anos de idade. Do que se trata o livro O Cortiço? Retrata o Rio de Janeiro no final do século XIX. Ainda é a capital do Império, mas ainda não chegou a ser a República. Assim como a libertação dos escravos ainda não tinha ocorrido. Já estava chegando nessa cidade e em outras grandes cidades alguns imigrantes europeus, italianos, portugueses, árabes, e essa população vai ser bem descrita no Cortiço. Nos primeiros capítulos, o leitor vai conhecer os personagens principais dessa obra. O primeiro deles é João Romão, um português de origem pobre, muito pobre, trabalhador, que tem um objetivo na vida: enriquecer. E para isso, ele economiza tudo, desde as roupas que ele veste, o calçado que ele calça, a alimentação que ele consome, a cama. João Romão chega ao absurdo de dormir em cima do balcão da vendinha onde ele trabalha, da vendinha que ele tem, junto com a escrava Bertoleza, que trabalha ali próxima da vendinha do João Romão. Ela vende sardinha frita, vende alguns quitutes, e ela sempre pede ajuda ao João Romão na sua contabilidade. Ele funciona como se fosse um banco para Bertoleza. Ela sempre pede para ele levar o dinheiro ao dono dela, e para se manter ali independente, trabalhando, ela paga ao seu dono o direito de estar ali. No fim do mês, João Romão faz a contabilidade da Bertoleza, separa o dinheiro que ela tem que mandar para o dono, até que um dia ele dá uma ideia para ela: Bertoleza, por que você não compra sua alforria? Você tem dinheiro suficiente para isso. Ela
acha a ideia muito interessante, nunca tinha passado pela cabeça dela, pede pro João Romão tomar as providências sobre isso. Mas o que ele faz? Ele não se dá o trabalho de ir atrás do dono. O que ele faz? Fica com o dinheiro da Bertoleza, falsifica uma carta de alforria e entrega para ela. Então ela tá achando que ela tá livre. A partir daí, ela para de mandar o dinheiro para os seus donos, ela vai se juntar ao João Romão, eles vão viver amaziados. Ele vai construindo gradativamente as casinhas do cortiço. Lá no cortiço também existe um conjunto de, eu não vou dizer que são tanques, porque não são tanques, são umas pinguelas, umas torneiras, e as lavadeiras vão lá lavar a roupa. Elas acham uma coisa muito prática morar ali no cortiço, porque é próximo da onde elas vão lavar a roupa. O João Romão também cobra um aluguel, ele aluga as bacias para elas estão perto de casa, perto do serviço, lava a roupa durante a semana, passa no sábado e vai entregar para os clientes lá no centro da cidade. Então ali tem as lavadeiras, que é mais uma fonte de renda pro João Romão. À medida que ele vai prosperando, ele também compra uma pedreira que é localizada nas proximidades do cortiço. A população do cortiço vai ser composta pelas lavadeiras e pelos trabalhadores da pedreira. Às vezes, a mulher trabalha como lavadeira e o marido trabalha na pedreira. Ou às vezes não. Muda-se ali para o Botafogo, na região do cortiço, para ser vizinho do cortiço, um outro português mais rico. Ele é um comerciante, ele constrói um casarão, comparando a riqueza do casarão com os casebres do cortiço. Muda esse português para lá com a sua esposa, que se chama Estela. E por que ele se muda para lá? Porque a Estela, que é a rica da família, ele casou com uma mulher rica, a Estela, lá no centro da cidade, tinha muita fofoca sobre o comportamento libidinoso dela. Ou seja, ela devia enfeitar bastante a cabeça do Miranda. Este é o nome desse português. Então ele traz a família ali pro bairro, pro Botafogo, para tentar controlar esse comportamento fogoso da Estela. Ele tem uma filha chamada Zulmira e na casa dele também tem um senhor, um agregado chamado Botelho. O Miranda, ele sonha em receber um título da coroa, de ser um nobre. Esse é o objetivo dele. Enquanto João Romão quer ser rico, o Miranda quer controlar a esposa e ganhar esse título da nobreza. Nem Miranda, nem o João Romão se bicam. Eles não combinam um com o outro. O Miranda acha o João Romão um bronco. E o João Romão acha o Miranda um cara metido, que não tem nada a ver ali com a população. Muda-se pra lá também outro português, outra família de português. É o Jerônimo, que é casado com a Piedade. O Jerônimo vai trabalhar na pedreira. Ele vai ser o capataz, o gerente da pedreira. Ele é um homem sério, muito trabalhador, tem horário para ir trabalhar, tem horário para sair do serviço, não é chegado a bebida, a bagunça. No domingo, na casa dele, ele e a mulher ficam cantando fados, comendo a comida portuguesa, e o objetivo dele é economizar para voltar para Portugal. Ele sente muita saudade da terrinha. A filhinha dele estuda num colégio de freiras, fica no internato, então ninguém conhece a filhinha dele. Então ele tem aquela vida discreta, séria. Enquanto tudo isso está acontecendo, retorna uma moradora do cortiço que todo mundo gosta, mas que estava sumida. O nome dela é Rita Baiana. Rita também é uma lavadeira, cozinha e dança muito bem e namora o Firmo. É o típico do malandro carioca. Joga capoeira, gosta de uma cachaça, toca um violão, um samba de roda, mas não é nem um pouco chegado no trabalho. Quem sustenta o Firmo é a Rita Baiana. Um dia, a Rita Baiana faz uma comida na casa dela, convida a vizinhança toda para ir, porque todo mundo gosta, e fica assim, um paralelo. Toda a agitação na casa da Rita Baiana e toda aquela coisa
equilibrada, quietinha, na casa do Jerônimo e da Piedade. É claro que o Jerônimo vai se enrabichar pela Rita Baiana. Ele vai ficar apaixonado por ela. No início ele não vai perceber, ele vai ficar até doente, vai achar que ele tá doente, mas ele vai se apaixonar pela Rita Baiana. E o Firmo vai perceber isso. E os dois vão brigar. Nessa briga, o Firmo dá uma coça no Jerônimo, que ele vai parar no hospital. Isso vai fazer com que a Rita Baiana se afaste do Firmo e se aproxime do Jerônimo. Aí tá o diabo na casa do terço. A partir desse momento, o leitor perceberá a mudança radical nos personagens. O Jerônimo, que era um homem trabalhador, centrado, que gostava do fado português, ele vai se encantar pelo samba de roda, pelo azeite de dendê, pela comida apimentada, vai se encantar com o perfume da Rita Baiana, com todo aquele jeito, deixar de ser aquele trabalhador sério, que não falta o serviço, que não chega atrasado. Ele vai mudar completamente. Vai deixar a Piedade assim, completamente perdida, a ponto de largar da mulher e se juntar com a Piedade. E mais do que isso, se vingar do Firmo. Eles vão ter uma briga e ele vai conseguir matar o Firmo. Então, de homem sério, trabalhador, ele vai praticamente virar um marginal. Vai trocar o vinho do Porto pela cachaça, trocar o azeite português pelo azeite de dendê, os temperos portugueses pela pimenta. Então ele muda radicalmente. O mesmo vai acontecer com João Romão, que era aquele homem que trabalhava de sol a sol, que não comprava nenhum sapato, nenhuma roupa, que não comia nada. Ele vai desejar ser igual ao Miranda. Ele vai construir um casarão maior do que o do Miranda, vai comprar roupas novas, vai comprar calçado novo, a mudar os locais de passeio, vai para o centro do Rio, na Rua do Ouvidor, vai tomar café naquelas padarias famosas que tinham lá. Então ele vai mudar completamente, porque ele quer ser rico, quer ser importante como o Miranda. Mas qual que é o obstáculo que o João Romão tem? O que ele observa? Que para ele ser igual ao Miranda, ele tem que entrar naquela família. Para ele entrar naquela família, só por meio do casamento. Ele não pode casar com a mulher do Miranda, mas ele pode casar com a Zumira, com a filha do Miranda. Quem vai se aproximar do João Romão é o Botelho, aquele agregado lá da família do Miranda. O Botelho, em troca de dinheiro, vai ser o pombo correio entre o João Romão e o Miranda. E nessas trocas de informação, o Botelho fala pra ele: olha, o Miranda até aceita que você se case com a filha dele, mas e a Bertoleza? Aí ele lembra: acha, eu não sou casado com a Bertoleza, eu sou amigado com a Bertoleza. E a Bertoleza é uma escrava. A coitada já estava percebendo as mudanças no João Romão. Ela que trabalhou de sol a sol na venda do João Romão, fazendo a comida que eles vendiam. Ela que não ganhou uma roupa, não ganhou uma joia, que não ganhou nada, só trabalhou. Ela estava percebendo que o João Romão estava mudando e que ele ia dar uma rasteira nela. Mas ela estava esperando ver o que ele ia fazer. O que o João Romão faz? Começa a procurar os antigos donos da Bertoleza. Bem, eu não vou te contar o que vai acontecer, como que a história vai terminar, mas eu posso te ajudar a fazer uma análise de tudo que acontece nesse romance. Primeiro, entender que o naturalismo vem depois do romantismo. Enquanto o romantismo idealizava a paisagem, idealizava os personagens, o naturalismo, ele mostra a vida como ela é, os lugares como eles são. Nada é perfumado, tudo é fedido, as pessoas não são boas, as pessoas são ruins. O João Romão, ele não se importa, não valoriza nada do que a Bertoleza fez. O Jerônimo não tá nem aí com a Piedade, mulher dele, ou com a filha dele. O que ele quer é ser feliz. O Miranda, para conseguir dinheiro, não se importa em entregar a filha dele para um velho carcamano só por conta de ter mais dinheiro ainda. Então o naturalismo não idealiza ninguém, que já é uma característica da obra do Aloysio Azevedo. É muito importante também a gente observar que o casarão e o cortiço mostram
mostram exatamente a luta social. O casarão são os burgueses, o cortiço, o proletariado. João Romão, para elevar-se socialmente, o que ele faz? Explora até onde dá do proletariado, das lavadeiras, dos trabalhadores da pedreira e da coitada da Bertoleza. E suga tudo dessas pessoas para alcançar o seu objetivo. Também é muito interessante observar que o cortiço é o personagem do livro. Aloysio Azevedo dá características humanas para o cortiço. Logo no começo do livro ele fala assim: e o cortiço desperta. Mas ele dá essa característica e outras características humanas para o cortiço e para a pedreira também. A forma como ele descreve a pedreira, um ser humano fortíssimo, de uma beleza incrível. E dá características animalescas para as pessoas. Então, por exemplo, a Rita Baiana dança como uma serpente e por aí vai. O livro, ele é marcado pelo preconceito que era uma característica daquela época. Salta aos nossos olhos perceber a forma como o autor ou como a sociedade via os brasileiros. Ou seja, quem era o brasileiro? É o firmo, que era um malandro, o brasileiro, aquela pessoa que bebe a cachaça, que faz bagunça, que briga, que é preguiçoso. Os bons são os europeus, os trabalhadores são os portugueses, os italianos. E o mais triste é mostrar o papel do ambiente, como se conviver com os brasileiros contaminasse de forma negativa aquela população europeia. Então você pega o Jerônimo, que era um homem sério, trabalhador, se apaixona pela Rita Baiana, que é uma brasileira típica, e isso é a derrocada moral. Conhecer estas obras e ter essa visão de como se entendia a sociedade brasileira naquela época, porque faz parte da literatura brasileira, porque a gente conhece o nosso passado e, acima de tudo, ajuda a gente a não repetir esses erros. Convido você a conhecer a obra O Cortiço e refletir até que ponto é o ambiente, as companhias que influenciam o caráter da pessoa ou isso não tem nada a ver. Eu espero você semana que vem com mais uma resenha aqui no nosso canal. Tchau!